projeto ECHO é um otimizador de desempenho. Imagine uma conexão de internet de alta velocidade para o sistema de saúde, disseminando novos conhecimentos médicos por todo o sistema de saúde, a partir de centros médicos universitários e outros locais de atendimento especializado até o atendimento primário. Em vez de informações fluindo em apenas uma direção, os profissionais de atendimento primário aprendem com os especialistas, aprendem uns com os outros, e os especialistas aprendem com os profissionais de linha de frente à medida que surgem práticas novas. No ECHO, os profissionais de saúde usam a tecnologia de videoconferência para participar de sessões com mentores especialistas. Eles adquirem novas habilidades que lhe permitem tratar pacientes que de outra forma teriam que ser encaminhados para um especialista. Pacientes com doenças crônicas e complexas recebem atendimento de alta qualidade onde vivem e de profissionais que eles conhecem, sem esperar por meses para consultar um especialista. E sem a necessidade de viajar para obter atendimento especializado. O ECHO aumenta exponencialmente o acesso a cuidados especializados, movimentando o conhecimento ao invés de movimentar as pessoas. Sofrimento e desconforto são reduzidos, enquanto vidas são salvas. Projeto ECHO, mudando o mundo rápido. Junte-se a nós pelo site echo.unm.edu. E você, já faz parte do ECHO? Todos, é um prazer recebê-los no ECHO UFES Neonatologia, nossa comunidade virtual de prática. Meu nome é Mariana, eu sou residente em neonatologia e serei o nosso facilitador na sessão de hoje. O programa ECHO UFES Neonatologia inclui uma série de 12 sessões ECHO semanais de 1 hora cada. Então, essas sessões elas vão proporcionar um desenvolvimento profissional, apoio e colaboração contínua. Se a sua conexão com a internet permitir, a gente recomenda que você mantenha a sua câmera ligada. As pesquisas mostram que ter as câmeras ligadas ajuda a desenvolver um melhor espírito comunitário, promove o aprendizado colaborativo, aumenta a interação, discussão e troca de ideias e também reduz a sensação de isolamento. Gostaria também de lembrar que durante cada sessão, os participantes eles vão apresentar os casos para discussão. E os participantes e a equipe central vão fazer perguntas e vão fornecer recomendações. Os participantes aprendem uns com os outros à medida que o conhecimento é testado e refinado através justamente dessa troca de conhecimento. Esse ciclo contínuo de aprendizagem, telementoria e apoio é o que torna o ECHO único, com impacto muito além de um webinar ou um curso EAD. O modelo ECHO ele é um intercâmbio de conhecimentos que reúne uma rede de estudantes de múltiplas áreas de foco para uma abordagem sólida e holística. Portanto, comecemos com as apresentações. Eu vou começar com a nossa equipe central. Depois, eu passo a palavra para o nosso coordenador. Fernando, pode se apresentar. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernanda, sou enfermeira, professora da Universidade Federal de Sergipe e estou coordenando a sessão de hoje. Gostaria de desejar a todos as boas-vindas e dizer que é uma grande satisfação dar início às atividades do Hub ECHO UFES Neonatologia. Espero que tenhamos uma discussão muito rica e esclarecedora. Gostaria de trazer um lembrete. Peço para que todos revisem seu nome abaixo da câmera e se tiver qualquer erro, você pode editar para ajustar o seu nome. Muito obrigada. Agora, nosso suporte técnico, Joel. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Joel, né? Eu sou servidor da Universidade Federal de Sergipe, sou técnico, né? E faço parte da diretoria central do ECHO e também dou apoio técnico e suporte aos programas do ECHO. Agora, eu dou a palavra ao nosso especialista, Emanuele Moura, para que possa se apresentar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Emanuele, sou enfermeira obstetra, especialista em neonatologia e saúde pública. Atualmente atuo na maternidade de alto risco do estado, Nossa Senhora de Lourdes, e como professora substituta da Universidade Federal de Sergipe. É um prazer estar com vocês. Ótimo, obrigada. Agora a gente vai passar para os nossos participantes se apresentarem. Boa tarde, Boa meu tarde. nome é Dani, sou enfermeira residente em neonatologia pela Universidade Federal de Sergipe e hoje vou atuar como apresentador de caso. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa, sou enfermeira e sou residente de neonatologia pela Universidade Federal de Sergipe.
tarde. Meu nome é Jéssica Luana. Eu sou residente também em enfermagem e neonatologia pela Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde a todos. Eu sou Érica, sou enfermeira e sou residente de em neonatologia da UFS também. Pelas apresentações. Agora a gente vai começar pela agenda de hoje. Hoje teremos anúncios, depois a apresentação didática, que vai ser a apresentação do caso, seguido de discussão e recomendações, e por último, os anúncios de encerramento. Em seguida, eu vou pedir para a nossa coordenadora Fernanda fazer os anúncios. Obrigada, Mariana. Então, aqui vão alguns lembretes importantes para a sessão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pergunta ou comentário durante a sessão, por favor, levante a sua mão. Quando o seu nome for chamado, por favor, ative seu microfone, diga seu nome, de onde você é, para que nós possamos fortalecer nossos vínculos. Seria interessante também que todos deixassem as câmeras ligadas. Caso alguém tenha algum problema com a conexão ou problemas outros relacionados ao acesso e permanência na sala, o nosso suporte técnico está à disposição para auxiliar. Pode entrar em contato. Muito obrigada. O tópico da nossa sessão de hoje é Golden Hour. O apresentador é Emanuele Moura, que é nossa especialista. Após a apresentação dela, a gente vai abrir para perguntas. Então, eu vou pedir para o nosso suporte técnico compartilhar os slides na tela. Manu, você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação e depois 5 minutos para responder as perguntas e respostas. Obrigada. Boa tarde novamente a todos. Então, vamos iniciar o tema, né, proposto hoje, que é a Golden Hour, né, ou a Hora Dourada, que consiste nessa primeira hora de vida pós-parto. É um tema assim, de suma importância, né, para a formação enquanto enfermeira obstetra e enquanto enfermeira neonatologista também. Eu sempre gosto de falar assim, que toda a formação deveria incluir na sua rotina falar sobre as atualizações, né, e as boas práticas. E aí a gente, dentre essas boas práticas, está a Golden Hour, né, a hora dourada. Então é importante a gente lembrar que o recém-nascido, né, nessa adaptação extrauterina, ele precisa, né, de um suporte para que sua fisiologia ela realmente consiga estabilizar, né, ela tenha imagine só que o bebê intraútero, ele tem condições diferentes dessa vida extrauterina. Então, ele precisa de cuidados específicos para esse momento, certo? E aí a gente tem, gradativamente, nossas evidências em relação a essa assistência e hoje a gente reconhece que, mais do que nunca, é essencial desses primeiros 60 minutos, né, um período considerado como vital, que deve ser prioridade cuidados especiais nesse momento. Então, o que a gente tem de evidência hoje é que se deve, nessa primeira hora de vida, a gente ter o clampeamento oportuno de cordão umbilical, que é esse clampeamento entre 1 e 3 minutos, até esse cordão parar de pulsar. Isso garante o suprimento sanguíneo, né, necessário para esse recém-nascido nessa primeira hora de vida. Tem o contato pele a pele e o aleitamento materno. Então, esses 3 itens são cuidados insubstituíveis nessa primeira hora de vida. E aí vai contribuir com a estabilização de parâmetros vitais para esse recém-nascido. Então, como eu falei, é uma evidência que já está consolidada, né? A gente tem um estudo de 2016, foi uma revisão sistemática, que incluiu 46 ensaios clínicos randomizados, envolvendo 3.850 mulheres e seus filhos, né? E aí, incluindo tanto o parto normal como também a cesariana. E esse estudo de 2016 já apontava esse benefício do contato precoce, né? Do contato pela pele precoce, né? Esse estudo ele foi atualizado em 2025 e aí foi incorporado mais 26 novos estudos, totalizando 69 ensaios clínicos, com mais de 7.000 binômios, né, mãe e bebê, e que foi reforçado essas evidências em relação tanto ao nascido saudável a termo, quanto também os prematuros tardios, demonstrando que, quando esse contato ele é feito, esse contato pela pele, a amamentação, né, e o clampeamento oportuno, ele vai ajudar, vai aumentar a taxa de
aleitamento materno exclusivo, melhor termorregulação e melhores níveis glicêmicos, né? E, consequentemente, maior estabilidade fisiológica desse recém-nascido. A recomendação também surge, né, a gente fala do campo nacional e também do campo internacional, né, tanto nessa parte do cuidado neonatal como também do método canguru, né, que sustenta que esse contato pela pele promovido, né, no recém-nascido, clinicamente estáveis, independente da sua idade gestacional, ele vai ter uma melhor adequação clínica, né, nesse ambiente assistencial, com necessidade de monitoramento. Certo? E aí, essa orientação, ele vai dialogar com a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, o IAC. O IAC é uma estratégia, né, da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, adotada no Brasil, em que as instituições que se tornam, né, amigo da criança ganham o selo do Ministério da Saúde, que está realmente a favor dessas boas práticas, né? Tanto na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher. Eu trouxe também a nota técnica. Vocês vão perceber que a apresentação está muito passada pela nota técnica, a nota técnica número 98 de 2026, que ela dá as recomendações para os profissionais da saúde, né, e gestores da maternidade quanto à implantação do contato pela pele, né, de forma ininterrupta, imediata, né, de forma precoce e ininterrupta, seja do parto vaginal como também da cesariana. Né? A gente tem muita resistência dos profissionais em relação à cesariana dessa implantação do contato pela pele. Né? Então, a gente tem evidências que não nos dá espaço mais para não fazer. Né? O tanto que a evidência que a gente tem do que é realmente encontrado como benefício é em número. E falando dos benefícios, né, a gente foca muito no benefício para o neonato, e não é só para ele, né? A mãe também tem benefício. Então, quando a gente fala de benefício para a mulher, a gente pensa na redução do terceiro estágio do trabalho de parto, né, que é a dequitação. Então, vai favorecer essa dequitação e vai contribuir com a prevenção de hemorragia pós-parto, que é alarmante, é uma das principais causas de morte materna no nosso país. Vai fazer uma redução da ansiedade, do estresse, favorecendo uma experiência positiva para esse parto, né? Reduzindo o risco de depressão pós-parto. Além disso, fortalece o vínculo afetivo com o filho desde as primeiras horas de vida. Para o recém-nascido, a gente tem inúmeros benefícios, como eu já falei, mas para ficar mais fixado, ele vai favorecer a adaptação de vida extrauterina, vai promover a termorregulação, né, que é uma das maiores dificuldades do recém-nascido, das principais causas de complicações das primeiras horas de vida, está relacionado com a termorregulação, né, então vai fazer com que essa termorregulação seja eficaz, vai melhorar o controle glicêmico e vai ter uma melhor estabilidade cardiorrespiratória, certo? Uma vez que o corpo materno ele vai atuar como um regulador térmico e fisiológico. Vai fazer uma redução tanto do choro como do estresse neonatal, fazendo com que tenha um menor gasto energético, por isso que ele faz esse controle também glicêmico, e vai fazer com que tenha uma colonização inicial pela microbiota materna, que vai contribuir para essa maturação imunológica. Né? E além disso, todos os benefícios, vai facilitar o início da amamentação. A gente fala que na primeira hora é o estímulo à amamentação. Mesmo que não seja uma amamentação efetiva naquele momento, pela adaptação, pela condição fisiológica do recém-nascido, esse estímulo, ele vai garantir, né, vai dar um suporte para essa busca espontânea da mama, vai aumentar as chances de uma sucção efetiva e vai, né, permitir um aleitamento materno mais bem sucedido. Vou passar. Então, o que é que a gente tem que, né, tomar como base, como medidas, assim, diretrizes gerais, né? O contato pele a pele, ele não deve atrasar a avaliação ou a reanimação quando indicada, né? Naquele bebê prematuro, naquele paciente que está sob cesariana, né, sob anestesia geral, ou uma instabilidade clínica materna ou neonatal. Então, não vai atrasar, né, essa reanimação quando tiver alguma indicação.
né? Nesses casos, a recomendação é que a reanimação aconteça ao lado da mãe, né? E após a estabilização clínica, o contato pela pele ele seja iniciado. Certo? E aí, procedimentos de rotina, como pesagem, mensuração, vacinação, profilaxias, né, que são recomendados pelo Ministério da Saúde, eles sejam postergados para após a primeira de hora de vida, ou até que, pelo menos, o primeiro ciclo de amamentação tenha sido concluído com sucesso. Né? Outra coisa é que a secagem do recém-nascido, né, antes de posicionar o contato pela pele, deve ser feita de forma cuidadosa. Né? A gente sabe que o bebê perde muito calor pela cabecinha, então o que a gente faz? A gente pode se secar, né, colocar a touca não vai atrapalhar esse contato pela pele, tá certo? E aí a gente pode secar todo o corpo, deixar só as mãozinhas úmidas, porque tem evidência de que essa mão úmida com líquido amniótico vai favorecer a autorregulação, vai ativar reflexo de busca e de sucção, e aí também vai favorecer a amamentação. Vou passar. Em síntese, o que a gente tem, né, de evidência é que, primeiro, todos os profissionais estão envolvidos e são responsáveis pela essa hora dourada, pelo contato pela pele, pela amamentação e pelo escampamento oportuno, né? Seja um profissional médico, profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, toda a equipe que compõe nessa assistência, e que esse contato pela pele deve ser imediato, ininterrupto, né? Inclusive em cirurgias cesarianas e partos prematuros, quando, né, essa assistência ela permite isso, né? E vai sim ter uma prática segura, efetiva e baseada em evidência, né? Com impacto positivo na estabilidade fisiológica neonatal e estabelecimento, né, da amamentação, desse aleitamento materno, fortalecendo o vínculo, né, e tendo essa experiência de forma adequada, né, para esse binômio, né. A gente sabe que a gente vive de uma realidade diferente do que a gente é recomendado, né, e que a sua implementação ela requer uma organização dos processos assistenciais, né, a qualificação contínua da equipe interprofissional, a adequação da ambiência, né, e o compromisso com a gestão do serviço de saúde, né, para assegurar a sua incorporação de forma rotineira, né, em cenários onde aconteça o parto-nascimento. Né? Então, esse contato pela pele deve ser garantido, né, sempre que não houver contraindicação clínica, seja materna ou neonatal, né, evitando separações desnecessárias ou em consonância, né, com as diretrizes nacionais e internacionais do cuidado perinatal. A gente também é importante saber posicionar esse recém-nascido, né? A gente vê muito erro em relação a isso. Pele. Então, assim, não é pele, tecido, pele. É pele com pele mesmo. Tinha uma posição que seja confortável, tanto para a mãe como para o recém-nascido, que posicione o recém-nascido de forma que ele não tenha obstrução de via aérea, né? E que todas as medidas de cuidado, eles possam de avaliação inicial, ele também deve ser garantida e permitida, certo? Então, foi breve, acho que cumpri os 10 minutos e estou aberta para perguntas. Muito obrigada, Manu, pela sua participação e por essa oportunidade de aprender mais sobre a Golden Hour com você. E agora eu vou dar espaço para quem quiser perguntar. Eu tenho uma pergunta. Naqueles casos daqueles bebês que têm intercorrência ao nascer, esse contato pele a pele poderia ser feito depois dos primeiros cuidados, né? Por exemplo, ele vai precisar de uma reanimação por VPP. Pode ser feito depois desses cuidados? Claro, mas a recomendação é essa. Em neonatologia, a reanimação é diferente do quando a gente pensa no adulto. Né? Quando a gente pensa no adulto, ele é separado, colocado em decúbito-dorsal e tudo é feito lá. A gente pensar, esse recém-nascido ele tem condição de facilitar de reanimação, esse primeiro cuidado, ainda no contato pela pele, se for possível, ele pode ser iniciado, sim, ainda no contato pela pele, certo? Se não for possível, né? Aí sim é feito separado, vai no berço aquecido, e após a estabilização desse RN, ele volta para a mãe, né? E aí a gente pensar que
comum, né, essa adaptação extrauterina, principalmente das cesáreas, ter realmente uma instabilidade desse recém-nascido, que na maioria das vezes ela é momentânea. Então, não é porque precisou, por exemplo, de um VPP, que a criança nasce vai ficar lá o tempo todo, né, no berço aquecido, separado da mãe. Não, ao contrário. Talvez seja o bebê que mais precise desse contato pela pele para termorregulação, para a estabilidade desse recém-nascido. Então, a gente vai precisar, cada caso clínico vai ter que ser visto, né, de forma individual, mas pode ser feito a reanimação no colo da mãe ou no berço aquecido e quando esse RN tiver condição clínica, quanto mais rápido possível, colocar no contato pela pele. Mas foi ótimo sua pergunta, porque é uma dúvida clássica, assim, que a gente vê na nossa prática, né? Entendi, obrigada. Nada. Boa Pergunta. tarde. Eu também queria fazer uma pergunta. Muito obrigada, Emanuele, pela apresentação, foi muito esclarecedora. E você finalizou sua apresentação falando sobre a importância do posicionamento adequado, do contato pele a pele, sem nenhuma roupa, pano entre a pele da mãe e a pele do recém-nascido. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como esse contato pele a pele pode ser garantido em gestações múltiplas, com 2 ou mais recém-nascidos. Pronto, ótima pergunta, Fernanda. Primeiro, eu queria também reforçar e falar também, acrescentar, né, que pode ser feito, né, quando a gente fala de contato pela pele, não significa dizer que não pode ter nenhum pano. Pode, até porque esse recém-nascido, ele tem tendência a perder temperatura. Então, a gente pode colocar o bebê em contato pela pele e colocar um campo pré-aquecido em cima desse recém-nascido, certo? Então, assim a gente garante contato pela pele. Quando eu falo de pano, tecido, é entre a mãe e o bebê, né? Então, pode sim ser feito. E com o recém-nascido pode ser feito da mesma forma. A gente tem um mito assim que o gemelado vai ter dificuldade. Não vai ter. Ele pode ser feito da mesma forma que um bebê só. E é até bom que esteja ali perto do seu irmãozinho. Então, pode colocar os dois também no tórax da mãe e fazer esse contato pela pele junto, não tem problema nenhum. E também o acompanhante tem um papel fundamental nesse contato pela pele, né? Então, a presença dele também é muito importante nessa primeira hora de vida. E até porque, quando não houver possibilidade de fazer com a mãe, pode também fazer com o acompanhante, né? Então, assim, vai ficar aí a critério, né, da família. Pode fazer os dois recém-nascidos no tronco da mãe de maneira igual ao que faz no recém-nascido único, ou pode também fazer com o acompanhante e fazer um com a mãe e o outro com o acompanhante. Certo? Isso não vai ter, vai continuar o benefício garantido. Perfeito, obrigada, Emanuele. Acabou que a minha dúvida era justamente essa, se poderia ter feito o contato pele a pele com alguma outra pessoa, a não ser a mãe. Então, acabou que você também acabou já respondendo. Bom, Manu, na prática, assim, na sala de parto, de quem é a indicação? É do pediatra, é do enfermeiro, de que esse bebê vai ser colocado no contato pele a pele e esse não vai. Vocês costumam ver o prontuário anteriormente para saber se aquele parto vai ser um parto mais de risco, se vai ter mais chance de precisar levar para o berço aquecido? Como é na prática? tem casos que a gente já imagina que vai ter um dificuldade maior, principalmente aqueles nascidos são prematuros extremos, né? Esse realmente tem uma dificuldade clínica maior de fazer. Não significa fazer que não vai fazer de forma nenhuma, mas tem uma estabilidade maior, né? Então, nesse caso, a gente já tem realmente, assim, já tem uma ideia que realmente, às vezes, vai precisar de uma intubação, de garantir via aérea. Então, isso a gente já reorganiza a sala para preparar o material, por exemplo, quando a gente fala de sala de parto, preparar o berço aquecido, preparar via aérea, preparar tudo. Então, a gente já sabe que esse contato pode ser um pouco mais breve, certo? Mas, na maioria dos casos, vai ser a condição clínica que aquele recém-nascido vai nascer. E a gente só sabe realmente
pós-nascimento, né? Claro que quando durante a assistência ao trabalho de parto, na reta final, a gente tem um monitoramento, né, de BCF, por exemplo, que é um parâmetro importante para a gente, e aí se esse nascente já dá um sinal que está, por exemplo, fazendo uma bradicardia, ou que já tem algum sinal que realmente pode nascer mais desconfortável, a gente já vai ficar atento em relação a isso, mas realmente é a condição de nascer que vai determinar em relação a esse contato pele a pele ou não. Eu falo sempre assim, uma equipe unida, entrosada e falando a mesma língua, a chance de fazer essa golden hour mais efetiva, ela é enorme, né? Então, o campeamento, por exemplo, oportuno vai ser de quem está ali assistindo aquele parto, né? E aí, consonância sempre com o neonatologista que está em sala de parto, para fazer esse cuidado. Então, assim, é função da equipe toda, né? É função da equipe, mas acaba que realmente o neonatologista, naquele momento, tem uma decisão às vezes mais incisiva do que quem está dando essa assistência ao nascimento, sabe? Mas a equipe toda tem um papel fundamental nessa assistência. E todo mundo tem que estar alinhado e fazer essa hora acontecer. Mais uma pergunta rapidinho. Existe um tempo máximo desse contato pele a pele da gente, já tá bom, já tá ok, já dá para tirar, ou é algo que vai pode ser livre? Pode ser quanto mais melhor, né? Mas garantindo pelo menos aquela primeira hora de vida. Porque a gente sabe que tem rotina da instituição, né? E aí tem protocolos institucionais que precisam ser também dado seguimento. Então, a recomendação hoje é que seja pelo menos 60 minutos. E que não separe binômio. Isso é para a vida de vocês, assim, eu sempre falo. O que puder fazer para evitar a separação de binômio é o que deve ser feito, sabe? Isso, independente de sala de parto, alojamento conjunto, tudo que a gente puder fazer para separar binômio, ele é importante que a gente faça. Não tem tempo máximo para isso, quanto mais melhor. Só tem tempo mínimo. Eu tenho uma pergunta. Como funciona essa questão, como a falou, da vigilância, tipo assim, de perceber se o RN vai ter algum tipo de agravamento, por mais que ele não, né, nos primeiros minutos ele não aparente algum possível desconforto e tal, mas aí ele evolua para desconforto. Clinicamente, a gente tem uma avaliação muito importante, que é o APGA, né? Que é feito no primeiro e quinto minuto de vida. Então, o primeiro minuto fala da condição de nascimento do recém-nascido, e no quinto minuto fala sobre a condição de adaptação extra desses primeiros minutos, né? Extrauterino, certo? Então, o APGA é uma importante ferramenta para a gente utilizar também contra aquela condição do nascimento do recém-nascido, né? E aí, no APGA, a gente avalia tônus muscular, coloração, sendo que a coloração não é o mais importante, né? Mas sim, tem alguns parâmetros que são essenciais para a gente ver a condição clínica do RN. Então, assim, é parte clínica mesmo, sabe? É como clinicamente aquele RN está, né? E aí, como eu falei, os bebês que mais descompensam é aqueles bebês que são prematuros, né? Ou então, que não têm um cuidado efetivo em relação à termorregulação. Então, as principais causas de desconforto respiratório, por exemplo, no recém-nascido, é da temperatura. Por isso a gente fala bastante em relação a manter a temperatura da sala de forma adequada, em secar e aquecer esse bebê já em contato pele a pele, em colocar a touca, né, que normalmente perde muito calor pela cabecinha do bebê. E, então, esse cuidado diminui muito a chance do bebê ter um desconforto, né? Mas a sua pergunta é clínica, é como o bebê clinicamente está. Se a gente perceber que está desconfortado, mudando tônus muscular, batimento da nariz, tiragem intercostal, aí é um sinal que esse bebê está desconfortável. Acho que não sei se eu consegui responder, Erika. Muito obrigada. Não, é porque teve um caso que chegou lá e aí, tipo, ele ficou bem até ir para o alojamento conjunto, mas só que ele já estava com batimento de asas no nariz, por isso que eu perguntei como é que funciona essa vigilância no momento do contato pele a pele. Então, o contato pele a pele, ele não vai excluir a vigilância do profissional, ao contrário, ele vai ter que deixar o profissional ali
e mantendo aquela vigilância enquanto está em contato pele a pele. Então, assim, não é porque tá com a mãe, agora eu vou sair, vou deixar que a mãe resolva, não. É primeira hora de vida, ele é importante a vigilância do profissional. Então, o profissional não pode se ausentar da sala, é onde ocorreu o parto, e manter a vigilância, né? Então, não pode postergar isso, não. Isso mantém a vigilância mesmo em contato pele a pele. E a vigilância tanto do recém-nascido como também materna. Essa primeira hora de vida a gente precisa ter vigilância com os dois. Risco maior de hemorragia pós-parto também. Obrigada. Nada, que agradeço.